Por que mulheres brasileiras, elas sentem tanta diferença quando elas namoram ou encontram um gringo? Elas comparam com o brasileiro e elas ficam chocadas. Ai, o gringo sabe cozinhar, ele me leva para viajar. Eu começo a fazer vídeos viajando com ele. E a skin? Europeu ou americano, que não é necessariamente feio, mas é um estudioso, né? Passou a vida inteira sem ter lazer, estudando, cumpriu o dever com a família, né? Ou com ele mesmo. Aí depois de uma vida estruturada ou não, ele vê em países de terceiro mundo, ou Cuba, ou no continente africano, ou no Brasil, a possibilidade de encontrar a mulher dos seus sonhos. E a mulher dos seus sonhos, ela não faz medicina, ela pega o médico. E as brasileiras, elas acham isso o máximo. E fica a pergunta: por que as mulheres do próprio país dele não querem ele? Mesmo ele sendo um rapaz bem apresentado? Por que o Tinder está cheio de europeu que você acha que é assim, um presente dos céus? Nesse vídeo aqui eu vou estar reagindo comentários das mucamas da geração Z. Eu só vou dizer uma coisa para você, mulher que acha que tá sendo bem tratada por homem, sabe? Aquele padrão que a gente fala, não, meu namorado é aquele padrão, me dá flores, sabe? Carinhoso, assim. Vem aqui pra Europa primeiro, pra você conhecer alguns europeus. Que aí você vai se fuder. Eu, no bom sentido, pelo amor de Deus, gata. No bom sentido, tá? Aqui você realmente vai descobrir o que é padrão. O que é você ter um homem, assim, padrão. Ó, vou falar pra vocês que eu tô até chateada, porque faz literalmente um mês que o homem não tenta dormir comigo. Sabe? Vem com aqueles papinho medíocre, que não tem inteligência de... Ai, vem aqui em casa que eu vou preparar um jantar para você, a gente assiste a Netflix. Nada. Sabe qual eu sou eu? Não sou eu. Eu sei que eu sou bonita, sei que eu sou gostosa. Mas nada. Cara, eu consegui perceber que eu não fui muito bem tratada no Brasil, porque simplesmente eu virei pro meu garoto que eu tô ficando europeu aqui, e eu falei pra ele que eu tava com muita vontade de ir pra Itália daqui a algumas semanas, que eu vou ficar de férias. E aí ele virou pra mim e falou assim, ó, amanhã então a gente vai jantar no restaurante italiano pra ver se você gosta da comida. Porque se você gostar da comida, a gente já planeja pra gente ir pra Roma, eu vou com você. Porque eu gosto muito de Roma. Roma fica na Itália, né? Acho que fica, eu sou meio ruim de geografia. Mas enfim, no Brasil nunca tive isso. Se eu falava que eu tava com vontade, sei lá, de comer um pão com ovo que tinha em casa pra preparar, o cara nem tchum. Mas se quisesse me comer, né, aí falava que era pra eu ir pra casa que ele preparava um jantar. Tá? E esse é o tema, é o título, tá? Mas veste a carapuça quem quer. O dia que eu fui pra um putê com o meu namorado. Senta aí que lá vem a história. Gente, ali eu já falei, não, mentira. E assim, explícito, tá? A mana aqui na nossa cara. E eu tava achando isso o máximo, né? Entretenimento puro. Porque, de verdade, eu falei, quem sente tesão nisso tá maluco. Porque é muito performático, entendeu? A pessoa não tem aquela cara de satisfação. Não tem nada. Você tá vendo que ela tá fazendo aquilo ali ensaiado. Aí eu já tava lá e pensei, já tava assim, mamadaça, gente. Louca já. Eu falei, já que a gente tá no puteiro, por que não eu começar meu próprio show? Gente, meu namorado acabou com a minha raça. Fui lá beijar ele, dar mó beijão e etc. Ele não quis. Porque dizia ele assim que tinha uns homens muito esquisitos e os homens iam ficar com tesão em mim. Eu falo, que é isso, gente? Como assim, Brasil? Gente, fui embora muito puta da vida, assim, depois de já ter bebido meus 4 drinks. Mas aceitei, né?
Porque assim, meu homem fala, ai, eu já fico, tá bom. Brincadeira, gente, eu sou a pessoa que manda e ele é a pessoa que obedece na relação. Mas às vezes a gente tem que saber a batalha que a gente quer lutar. E antes de você se doer, eu vou me mostrar, né? Eu já fui uma mucama da geração Z. Então, eu era uma modelo da elite. Eu não era uma garota de rabo grande que queria ser modelo de TikTok. Não, eu era modelo da elite. Depois fui pra Roma, sempre com um gringo no lado, né? Fui pra Espanha, fui pra Amsterdã, não é? Vesti roupas de marca, de grife, só que não tinha os vídeos curtos, porque eu tenho certeza que se tivesse vídeo curtos eu ia estar lá, fazendo videozinho me maquiando e mostrando a casa dos meus sogros. Ai, hoje eu fiz isso, ou eu comi com um gringo, eu fiz isso com um gringo. Por quê, gente? É normal. Porque no Brasil, uma mulher negra, ela não vale nada. No Brasil, nunca que um rapaz de nível superior, branco, de olhos verdes, não importa, vai tratar uma mulher preta com tanto valor. Muito menos o homem preto, porque o homem preto quer a mulher branca, loira. By Vini Júnior. Então, essas mulheres, elas têm certezas. Elas têm certeza que elas estão vivendo um amor tranquilo. Mas olha a skin, olha a idade dessa jovem. Olha a skin. Olha os atributos. Quais os atributos que ela tem, que a europeia não tem? Olha isso aí. E sabe o que essas jovens vão achar? Coisa que eu achava? Ah, elas têm inveja do meu corpo. Elas têm inveja de mim. Vou colocar minha foto aqui, na época de modelo. Se eu achar, né? Porque eu até tirei. Tudo é maravilhoso, gente. Tudo é lindo. E hoje, a família europeia e o próprio europeu, eles estão querendo a mucama na planta. O que é mucama na planta? É a mucama que você pega ainda jovem, ensina ela a servir a casa, servir o marido, e ela tá tão grata pela família, tá tão grata por ele, porque ele deu presentes, levou ela, ele me incentiva, né? Me incentiva até você se tornar a mulher dele. Eu não tô falando namorada, não. Eu tô falando esposa, tá? Aí a coisa começa a mudar. As férias acabam. As férias acabam. Então, a gente tem que fazer umas contas. Se o cara tem nível superior, é médico, é engenheiro. Gente, eu estou listando profissões em modo aleatório. Não estou me referindo ao seu gringo. Ele é engenheiro, médico, dentista, passa anos e anos estudando e não tem uma namoradinha. E você que tem um rabão, você que tá sempre de biquíni, com os vestidos com o rabo marcando, ai, ele é tão bom comigo, ele não me julga, né? Cuidado, porque eu andava assim com vestido curtíssimo, não era colado no rabo, mas eu andava de salto alto, com a roupa da Animale, adorava viver me maquiando, adorava. Eu não estou dizendo que o que aconteceu comigo vai acontecer com você, porque você ainda é jovem e você tem certeza que com você vai ser diferente, porque você é mais esperta, você é inteligente. Mas vamos aos fatos. Você tem o mesmo nível de qualificação profissional que o dele? Responde. Você está conhecendo a Europa, saindo, conhecendo o mundo através dele? Ou você já tinha feito isso antes? 2. Você é mulher negra? 3. Quantos anos você tem? Menos de 30? Então, essa ideia de amor tranquilo é complicado você tirar, porque você chegou e passou 2 dias na Europa e você, a partir disso, já tirou uma conclusão. Vamos para o primeiro vídeo, tá? Aproveite aí, deixe seu apoio
Na lista dos sobreviventes, sim, pessoas, graças a Deus, muitas pessoas apoiaram. Sabe por quê? No fim, pessoas, a aparência, vai cair. E aquela faculdade, aquele tempo que você passou viajando com o gringo porque ele não queria estar sozinho, porque você é o prêmio de consolação. Porque ele conquistou a independência financeira, você não. Né? E a gente vive a história do conto de fadas, as famílias que se conhecem, mas você entende que a família dele tem uma visão diferente? Eles não vão falar, mas você não vê um contraste muito grande? Você com as roupas como se fosse Bruna Surfistinha e ele tá aplaudindo você, dando nota 10. Pra quê? Pra sua inteligência ou pro seu rabo? Vou repetir. Nada contra. Mas eu tenho idade de ser mãe dessas meninas. E eu vejo que essas meninas são muito inteligentes. Elas falam, o gringo faz aquilo que eu mando. Será que ele faz aquilo que você manda? Você acha que a vida inteira, ele usando a mente, a inteligência, ele vai cair num papo de uma figa? Porque você deu a figa para ele. Aí você quer maternar. Vou mostrar aqui. Você quer conhecer, acabou de conhecer o gringo, rapaz bonito. Você quer ir lá escolher roupa para ele, sapato para ele. Ele se sente à vontade. Sabe por quê? Porque entre eles falam, escolha as cubanas, escolha as latinas. Escolham elas, porque elas são boas para limpar, elas fazem tudo o que você quer na cama, porque elas foram educadas que quanto mais louca você for na cama, ele vai ficar preso a você. Mas não é assim, principalmente europeu. Então, gente, você vai e exibe o seu relacionamento no tico-teco. Ai, hoje aí fica se maquiando. Hoje eu encontrei meus sogros. Eu não sei se isso é certo, né? Sogra, sogro. Eu não sei se usa esse termo para namorado. Deixa aí, gente. Não tive nem paciência de pesquisar. Se você sabe, deixa nos comentários que quando você tá namorando, eles já são sua sogra, seu sogro. Deixa aí. Aí, vamos para o vídeo aqui da Cidadão. Vamos analisar. Vamos lá. Existe uma grande diferença na dinâmica de relacionamentos no Brasil e fora do Brasil. Por exemplo, eu fui num date 2 dias depois de ter chegado em Londres com um francês e eu o conheci no Tinder. Porque, gente, imigrante, eu fui sozinha, eu não conhecia ninguém, então não tinha como conhecer pessoas além por aplicativo. E aí, nós conversamos, tipo, hoje à noite, conversamos 2, 3 horas e ele já me chama pra um date amanhã. Gente, eu não sei, assim, é lógico que nem todo homem, né, gente, aquele negócio, mas assim, com a minha experiência, gente, é de muitas meninas, homem brasileiro adora te cozinhar. E assim, a experiência no date, gente, homem gringo, ele se sente até ofendido se você oferece pra pagar. Lógico que existem também brasileiros que oferecem pra pagar, gente. Sem militância, né? Mas assim, nem passa pela cabeça deles em dividir. E eles amam andar de mãos dadas, tá? Ele te conheceu, ele te buscou ali na sua casa. Oi, ele te dá a mão pra você andar, assim. Você já sai andando de mão dadas, assim, pelos lugares. Gringos não entendem o conceito de ser ficante. E, sinceramente, nem eu, gente. Eu não acredito nisso. Não é um status de relacionamento, tá, meu amor? É assim, ser ficante de alguém é uma coisa inventada pelo patriarcado para prender mulheres livres e solteiras. Antes de vocês virem latir aqui nos meus comentários, isso é uma experiência pessoal, é um vídeo falando de uma experiência pessoal e de algumas amigas minhas de relatos que eu vejo na internet, de meninas falando de como se relacionam fora do país, tá, gente? Homem não presta em nenhum lugar do mundo. Não tô falando que homem brasileiro é um lixo, não serve. Até porque eu tô aqui, gente, eu vou ter que namorar algum, né? Mas é isso, homem não presta em nenhum lugar. Mas existem exceções. E graças a Deus, na Europa, pelo menos, eu dei muita sorte e encontrei essas exceções. Então, esse vídeo apareceu na minha timeline porque eu já pesquiso muito sobre mucamas de gringo, né? E sempre vem essas jovens negras, jovens, muito jovens. E, deixando claro, esse vídeo foi publicado há 11 horas atrás. Não há 3 anos atrás, há 11 horas atrás. E o título é esse: diferença de relacionamento entre
brasileiro e gringo. Gente, se você passou a vida inteira no Brasil e você passa 2 dias, não dá para você fazer uma comparação real, principalmente se você é uma jovem que não tem cidadania europeia, que nunca foi casada com um europeu, que nunca viveu na Europa por mais de 5 anos. Você chegar, fazer um vídeo que você não especifica nada, você fala claramente, você passa uma autoridade, você usa o fato de que você viajou para passar uma autoridade sobre relacionamento. Quem assiste e vê que foi publicado há 11 horas atrás, você tira qual conclusão? Deixa aí nos comentários para mim, tá? Porque essa jovem, ela me respondeu que eu falei, menina, você acabou de chegar, calma. Vamos ver o que ela respondeu. Deixando claro, não é um ataque a nenhuma menina aqui. Eu tô fazendo aquele papel da sua mãe, porque a sua mãe, ela nunca saiu do Brasil, a maioria. Ela tem um relacionamento onde ela é a cuidadora, ela é a faxineira, ela teve que casar, talvez engravidou cedo. Então, eu tô fazendo o papel daquela mulher que a sua mãe não é, porque ela teve uma outra vivência. Então, ela não pode falar pra você o que é você estar em Paris. Eu casei na Europa, de limusine, e passei minha lua de mel em Paris, e antes eu fiquei hospedada no Vitório Emanuele. Vou mandar foto aqui, dentro do Vitório Emanuele. Um dos lugares mais chiques e caros que tem no mundo. E qual era o meu atributo na época? Eu sempre fui Lívia Zarutti. Esse é um outro erro. O meu nome artístico não provém de macho, tá? Mas mesmo assim, qual era o meu maior atributo? O meu diploma? Não. Então, além disso, o meu maior atributo para o meu caso era o meu passaporte também, brasileiro, tá? Mas se você quer saber mais sobre a minha história, tem aí uma playlist chamada Minha Jornada, tá? Então, a intenção desse vídeo aqui não é ir para cima de nenhuma. Não é para atacar, mas vocês têm uma arrogância que é algo que precisa ser olhado, alertado. Porque vocês se acham muito fodona. Vocês se acham muito fodonas. Mal sabe falar a língua do gringo. Outra coisa que eu percebo antes de continuar aqui, a brasileira tem essa mania de querer falar português com todo mundo. Não é preguiça. É porque você acha que o outro é obrigado a saber português. Sabe? Aí o gringo fica ali tentando falar espanhol, usa o tradutor, e você quer criticar como ele fala, mas você não se dá o trabalho de tentar falar a língua dele também, ou usar o tradutor, né? Aí fica fácil demais pra ele. Não é fácil pra você, é fácil pra ele, porque você nem aprende nada nesse relacionamento, né? Então a jovem falou que acabou de chegar, instalou o Tinder. Eu nem falo quantos já peguei no Tinder. Mas a rapidez, isso aí, amigos, não. Eu também passei por essa fase de inocência. O cara mandou mensagem 8 horas da noite. Já no dia seguinte ele já quer te encontrar. Você acha isso positivo, porque o brasileiro ele fica te enrolando. Não, porque o brasileiro ele não tá desesperado como o gringo. O gringo tá sem mulher há meses e ele não quer o trabalho emocional de te conhecer. Você é mais uma, mais rápido for, melhor é. Então, primeiro mito, não ache que porque o gringo veio logo dando bombardeio em você, querendo tudo rápido, que esse cara quer algo sério. Não, ele quer acelerar os passos. Então, se ele logo beijar sua boca, nossa mãe, pegar na sua mão, não ache que ele faz isso com as mulheres do país dele. Não faz. Ele faz porque sabe que você é brasileira. E você nos comentários, essa jovem foi nos comentários e foi lá, me criticou, porque eu não sabia que o vídeo que ela publicou 11 horas atrás era de 3 anos atrás. Ela, não, eu que sou ignorante, não é? Aí, ela veio, não, Mona, por quê? Você acha que...
Ah, mas vai fanculo. Mas vai própria fanculo, ó. Então, a desgramada diz... Ah, como assim? Não, esse vídeo tem 7 anos. 7 anos atrás. Como assim 7 anos? Você tá publicado há 11 horas atrás. Não, esse vídeo tem 7 anos, eu voltei pro Brasil há 3 anos. Informação que você não colocou em lugar nenhum. Não colocou no vídeo, não colocou na descrição, não colocou em lugar nenhum. E a vergonha é maior, porque se você ficou lá, voltou, passou 7 anos e você não entendeu, então tá faltando, você tá buscando o algoritmo errado. Porque realmente eu tenho que te orientar, porque assim você não vai alienar outras meninas. Porque se você faz um vídeo que é de 7 anos atrás, falando como se fosse hoje, e você tá esculhambando os homens brasileiros pra exaltar o gringo, porque você conheceu um gringo no Tinder, e nos comentários vocês ficam ali discutindo, ai, pra mim tanto faz, dá no primeiro encontro, dá no segundo encontro, então eu vou falar aqui e depois vou colocar um vídeo de um homem falando, porque senão vocês vão achar que eu sou amargurada. Você brasileira, saiu no primeiro encontro com um gringo. Você pode ter queimado seu filme sem nem você saber. Vem cá que eu vou te contar os detalhes. Essas informações são importantes para você não se tornar uma red flag para o gringo, para ele saber interpretar o seu comportamento de uma maneira certa e não interpretar diferenças culturais como algo negativo. Número 1, você que beija logo de cara no primeiro encontro. Vamos dizer aí que o gringo ficou ali alegrinho, ali com umas bebidas, tentou ali avançar, tentou te beijar e você beijou ele. De repente você pode ter saído de uma pessoa interessante para algo casual. E você nem percebeu essa virada. Não é certo, não é justo, mas é real e é o que acontece. Culturalmente, os americanos não beijam muito rápido. Isso é meio incomum, ainda mais aqueles beijos muito intensos. A gente sabe que na nossa cultura brasileira, beijar é normal, beijo mais intenso, a gente tem uma cultura muito mais intensa. Porém, os gringos podem interpretar de uma maneira que você está buscando só algo casual, que você está indo muito rápido. Na cultura americana, o beijo já é algo bem íntimo, então já significa que você está meio caminho andado para o próximo passo. Na cultura brasileira, o beijo já não significa tanta intimidade, então é importante você saber essa diferença. E tem mais, pode ser ainda pior. Os gringos não são bobos, eles buscam informações, eles têm outros contatos. Muitas vezes ele já pode ter o estereótipo na cabeça de que brasileiro é um pouco mais rápido e querer se aproveitar disso. Então, corta o barato dele e mostra que você não é esse tipo de pessoa. Vai devagar e nada daqueles beijos de cinema logo de cara. Se for dar um beijo, uma coisa mais ali contida, né? O ideal é deixar ali pro final, na hora que você fosse despedir, só pra mostrar ali e mandar um sinal que você gostou dele. Número 2, a noite que não deveria ter acontecido. Imagina aí, no primeiro encontro, boa conversa, boa química. Aí você deixou rolar e chegaram ali as vias de fato, né? Aí você sai de lá achando que vocês começaram algo e ele sai de lá achando que ele terminou algo. Entendeu a diferença? Às vezes a gente confunde conexão com compromisso. O gringo confunde facilidade com um sinal verde para deixar pra lá. Então assim, deixa ele querer, deixa faltar. Você vai ver como vai ser muito melhor pra você. Número 3 aí é aquela intensidade demais que assusta. Você não foi lá pros finalmente, mas contou sua vida inteira em 2 horas. Família, ex, trauma de infância, sorriu, foi educado com você ali, tudo. E nunca mais mandou mensagem. É legal você deixar aquele mistério, o gringo gosta de mulher misteriosa. Aí você vai lá e entrega o livro inteiro, sem ele pedir o primeiro capítulo. Próximo, carinhosa demais logo de cara. Eu sei que a gente tem, assim, um comportamento um pouco mais caloroso com as pessoas, porém, na leitura dele, pode já estar parecendo que está garantido, pode estar parecendo que está fácil demais. E se parecer fácil demais, ele não vai correr atrás. Então, se você tentar manter um pouquinho de distância, não vai ser algo ruim, vai ser algo bom, na verdade. E próximo, e pra mim esse é o pior erro, é você não conduzir e deixar ser conduzida. A partir do momento que você não demonstra logo de cara o que você quer, você vai estar sujeito às vontades dele e ao que ele quiser. Então a mensagem é, deixa ele te perguntar o que você ainda não contou. Deixa ele sentir falta de você e aparecer de novo. Então eu vou dizer uma coisa pra você, minha experiência. Vou contar minha história, tá bom? Rapidinho, hein? Depois que eu me divorciei, eu instalei esse Tinder, né? Aí foi a abertura da porta dos infernos, né? É aventureira. Tudo bem, vamos lá. Peguei muito homem gostoso, lindo, ruivo, alto, louro, olhos azul, baixinho, tudo. Eu peguei toda a fauna, tá? Tirei a barriga da miséria. Tem um vídeo, vou deixar o link aqui do vídeo. E eu era aquela... Ali os atributos, eu me revoltei. Tirei a gola alta e coloquei os peitos pra jogo. Ah, minha filha. Então, você quer pegar homens bonitos, gringos, coloca o peito pra jogo, que vai ser assim, ó, a rodo. Homens que você falou que você pensava assim, ai, no Brasil nunca olharia pra mim. Lá, fora do Brasil, você coloca a bandeira do Brasil e coloca os peitos pra jogo, que vai chover. Nossa, no meu perfil
era 2.000 homens por dia, era uma porrada de homem, não pegando, gente. E vem as mucamas puritanas, porque quando eu não falo nada, elas falam que eu sou trouxa, que eu sou emocionada. Quando eu falo, ai, você ficou aí, né, pulando de galho em galho, ai, dando pra gringo. Por quê? Você queria o quê? Que eu só fizesse que nem você? Que desse pro velho de pinto mole? E fizesse a faxineira? Não, não. Ainda mais depois de 10 anos casada. Tá? Então, assim, menos, porque vocês estão tentando achar algo pra falar. Porque a carapuça está servindo. Tá? A carapuça está servindo. Então, eu já deixei uma coisa clara. Eu, igualmente como você, fui jovem, já usei meus atributos, e eu era atributo alto, hein? Era modelo da elite. Não era aquela, eu sonho em ser modelo. Não, eu era modelo da elite. Já tinha feito reality show na Globo, novela. Então, assim, não, calma. Passei no vestibular para cursar moda. Então, assim, calma aí. Então, essa garota, em vez de entender, eu falei, então acho que ela não me conhece não, essa cretina. Aí ela falando, não, porque também tanto faz dar no primeiro encontro, então acho que vocês estão meio virgem de cabeça. Então, não é termômetro o cara querer logo namorar com você. Aí que você deveria desconfiar. Porque quando você vai devagar, aí ele não... Assim, ele tem que ser muito rápido para poder conquistar você, para chegar nos finalmente, porque assim, menos ele vai ter que ficar fazendo o personagem. Se for um relacionamento que tem que conhecer, muito longo, aí fica complicado. Ai, mas ele me levou pra tal lugar, e você começa a fazer vídeos na internet, no TikTok. Ai, agora eu tô em Amsterdã, agora eu tô em Londres, agora eu tô em Paris. Pra você é incrível. Pra você é incrível, não é? É, pra mim também era. Pra ele é normal. Com 50 euros, você vai pra Paris, pra Espanha. Tá? Mas pra gente, ai meu Deus, ele pagou a minha passagem, 500 euros. Ele pagou sua passagem. Do Brasil pra lá, 500 euros ele pagou sua passagem. Porque nem isso você exige muito. Com 500 euros ele compra sua passagem. E você é a mulher das férias dele. Esse amor tranquilo que você vive é a preparação para algo pior que vai ser sua vida depois, se você não for inteligente. Mas sabe qual é o problema? É que esse rapaz que estudou, que é inteligente, a última coisa que ele quer é se relacionar com mulheres iguais às colegas dele de turma. Ele quer uma mulher sexy, que só se preocupe com qual roupa vai vestir, qual sapato vai colocar, porque na cabeça dele a mulher é inferior. E quando ela não é branca, aí o pacote é completo. Vou repetir, não estou me referindo a ninguém, mas tire as suas conclusões. Pare para pensar. Se você colocar um moletom, ou separar, tirar esses vestidos, esse salto alto, e falar que quer estudar medicina, que vai passar horas e horas estudando, não vai ter tempo para ficar no lado dele maternando, será que ele ainda vai te achar tão especial assim? Você fica tão emocionada que a família, meu sogro, a minha sogra, ele às vezes está trabalhando, vou me pegar, eu pareço... Menina, você percebeu que o seu pai e sua mãe deixou você sair do Brasil para ficar na casa dos outros? E você dando a chana para esse garoto sem estar casada com ele? E para você tá tudo bem? E para a família dele tá tudo bem também, sabe por quê? Ele cumpriu o dever dele de filho. Ele trouxe um diploma, ele tá com a vida garantida, e você tá querendo se garantir o quê? Com a figa. Sabe? Então, vou repetir. Se você tá vestindo essa carapuça, o problema é seu. No vídeo anterior eu mostrei essa mulher linda, maravilhosa. É uma beleza que você fica assim, ó. Agora tá num abrigo na Alemanha. Porque o gringo levou ela para viajar
o gringo encheu ela de presente. Ela fez vídeo criticando as mulheres que alertavam, falavam que era amargurada, que com ela era diferente, que com ela deu certo. Casou com um gringo e agora está passando fome. Porque ele cobrou com juros e correções. Então, cuidado. Cada jantarzinho que você fez e ele pagou, cada viagem que você fez e ele pagou, não ache que ele não vai querer nada em troca. Tem um vídeo de uma menina que ela conta a experiência dela na primeira vez em Amsterdã. Assim, foi bem parecido com a minha, eu achei muito divertido. Ainda estava muito virgem de cabeça, casada, hein? Fui com meu marido. Eu também não entendi porque ele quis escolher Amsterdã. Aí ele foi lá, fumou, né? Porque a maioria dos europeus, eles fumam, eles também, ó. Aí na história dela, o que é diferente da minha, ela quis ir para esses lugares mesmo, pro bordel. Mas depois, como ela, na mente dela, é rivalidade contra as mulheres, ela não fica olhando aquela mulher ali, se sujeitando, né? Pegando o vibrador do chão, colocando na chana. Ela não pensa assim, ué, gente, a gente tá na Europa, por que essas mulheres estão se sujeitando a isso? Ela não se pergunta, essas mulheres, elas são de qual área da Europa? Elas são da Rússia? Elas são russas? Elas são negras? Ela não questiona isso. Ela vê como risada, aí a outra mulher, as mulheres se exibem e ela quis se exibir também. Mas o namorado dela não quis, claro. Por quê? Os outros homens vão olhar, mas ele tava lá olhando. Ah, mas eu ia dar um show. Ela já tem a skin, já sabe qual skin ela tem. Ela já se veste de uma maneira que não parece uma estudante de medicina. E ela ainda vai lá lacrar na frente das outras mulheres para mostrar que ela tem um gingado brasileiro, que o rabo dela é grande. Não, o cara vai tirar ela dali. E não ache que ele não sabe que você é dessa skin, que você é desse tipo. Pessoas, a vida é feita de opostos. Eu não estou dizendo que, ai, não se relacione sabendo que os seus atributos são esses, que você é uma mulher quente para a cama e que se você casar, não ache que você vai continuar com um anelzinho no dedo, que vocês querem um anel de diamante. Você vai ser a mãe dos filhos dele e vai para a escola com um vestido curto de couro, marcando o rabo. Você não vai ter mais tempo para ficar enchendo a cara de maquiagem. Você não vê as europeias? Você acha que as europeias ficam enchendo a cara de maquiagem? É luz aqui, é luz lá, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, é a unha gigante. Você acha que as europeias ficam horas na frente do espelho se maquiando? Então, gente, eu vim aqui rapidamente, né? Mas assim, essa questão aí de que vamos listar aqui para concluir. Perceba que a skin é sempre um cara nerd, um homem branco que vai atrás da estrangeira. E ele vai aonde? Em Cuba, Brasil, lugares precários, né? 2. Mulheres negras, em sua maioria, não estou dizendo todas, lindíssimas, maravilhosas. Muitas do Nordeste do Brasil, sim. Agora vem a parte do Nordeste. Você, animal, vai falar, ai, o que você tem contra os nordestinos? Eu tô falando isso. Eu tô dizendo que a maioria dos gringos, eles vão atrás das mulheres que estão lá no Nordeste. Ou aqui na favela do Rio. Eu fiz um casamento aqui no morro, na favela, com um gringo. Usando organza, com joias. Vim aqui no morro, fiz um casamento de novo. Você vai querer me imitar? Vai querer fazer também? Casamento lá, na França, e o outro aqui no morro? No Rio? Você acha que deu certo? E quando você engravidar e o corpinho acabar? Ah, você vai correr, vai ficar sem comer para ganhar teu corpo que você quer. Você pode continuar com ele, mas ele não vai mais beijar você sempre. As viagens vão diminuir ou vão ser completamente anuladas. Você vai ter que cuidar do pai, da mãe, faxinar. É esse o seu lugar. Então fica a lição. Antes de você ficar exaltando o homem francês, primeiro conheça mais de um. Saiba que muitos depois eles surtam. Eles surtam
uma coisa é você viajar com ele de férias, outra é você conviver com ele. Eles surtam, eles depois, piselo cai, batem fofo. Então, essa coisa de que você baixou o Tinder e o cara já quis te encontrar horas depois, é a função do Tinder. A função do Tinder é isso, self-service. Sabe? Se você cobrar demais, o cara some, ele vai para a próxima. Eles estão com urgência. E eles escolhem as brasileiras e negras principalmente. Então, uma razão tem. Aí você quer maternar, você quer virar influenciadora, você acha que virou influenciadora de maquiagem, porque a única coisa que sabe falar é de cabelo e maquiagem. Você não acha estranho isso? Você conversa o quê com o seu gringo que estudou medicina, que estudou direito? O que você conversa com ele? Não conversa, né? Não tem conversa. Não é? Porque você não tem experiência, você não rodou o mundo sozinha ou estudando. Você tá rodando porque ele tá decidindo, ele que tá pagando. Então me explica, você acha que você ficar ali mostrando, exibindo o seu corpo, mostrando o seu gringo, as outras com inveja de você, você só consegue fazer isso aqui no Brasil? Traduz esse vídeo, coloca esse vídeo em inglês, em francês, para ver como é que vai ser o comentário das mulheres de lá, da França. Se coloque nesse lugar. Então, eu sei que é chato, eu vim aqui estragar o sonho de vocês, mas eu falo para que você talvez não passe pelas coisas que eu passei, porque o script ainda está sendo o mesmo. No dia que esse script mudar, aí a gente conversa, ok? E tem aqui o vídeo Minha Jornada, eu pegando um monte de gato aqui, italiano, europeu, de tudo que é etnia, tá bom?